Graça e paz, bom dia, povo de Deus. Eu já estava ansioso já para chegar esse momento aqui com vocês, né? Porque desde que a gente começou a dar uma olhada, né? A dar uma estudada no assunto que nós começamos ontem, tem uma canção antiga, uma canção que os nossos antepassados, nossos irmãos mais antigos cantavam. E tem muita gente, claro, muitos irmãos que cantam ainda hoje. É um corinho sempre atual, que diz o seguinte: essa terra vai pegar fogo e aonde é que tu vai morar? Olha, presta atenção. Essa terra vai pegar fogo e aonde é que tu vai morar? E aí, onde é que você vai morar? Como é que você vai escapar do fogo? Como é que você vai escapar? Então, é por causa disso mesmo que eu estou aqui essa manhã, por causa disso que a gente está abordando este assunto tão especial para as nossas vidas sobre a esperança da eternidade, a esperança da glória. Amém? Cristo nos assegura dessa segurança, nos assegura dessa promessa, nos assegura dessa realidade em que nós viveremos eternamente com Ele. E foi Ele quem disse aos apóstolos, né? Ele trouxe isso aos apóstolos uma noite antes de ser entregue morto, uma noite antes de ser morto, né, de entregar sua vida por nós. Ele traz a revelação do arrebatamento. Por quê? Porque você precisa pensar na Bíblia a partir do momento em que o homem peca. Nós temos ali no Éden Deus introduzindo o homem. E é engraçado porque quando Deus criou o homem, lá não tinha igreja, lá não tinha louvor, lá não tinha adoração, não tinha oração, não tinha vigília, não tinha culto, não tinha louvorzão, não tinha essas coisas. E sabe o que é que Deus diz sobre tudo isso? E viu Deus que tudo isso era muito bom. Glória a Deus. E a nossa mente religiosa pensa que o bom é só essa parte aqui, né? Por causa do culto, por causa da oração. Claro que isso é muito bom, mas o propósito de Deus continua de pé. Deus, desde o princípio, ele propôs o reino. E nós vemos a manifestação do reino e a apresentação do reino, a propagação do reino de Gênesis a Apocalipse. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus fala a respeito daquele que nos ama e que a si mesmo se entregou por nós e por seu sangue nos constituiu um reino. Nos constituiu um reino e sacerdotes para Deus, o seu Pai. Glória a Deus. Todo o propósito de Deus é de um reino. E porque o pecado entrou no mundo, então Deus estabeleceu trazer a salvação, a purificação dos pecados a todo aquele que crê. Então, a partir do momento em que o pecado entra no mundo, nós vemos Deus trazendo o juízo, né, e o julgamento sobre o homem, sobre a humanidade ali em Adão e Eva. E o que nós vemos? Nós vemos Deus dizendo que ele iria morrer, ele ia voltar ao pó porque ele era do pó. Aí nós vemos Deus falando que a terra foi amaldiçoada, né, e realmente a terra foi amaldiçoada. E essa terra realmente vai pegar fogo, porque toda ela foi contaminada com o pecado, assim como nós precisamos do sangue de Jesus para nos purificar. E ainda que a gente não tenha que sofrer com o fogo, né, nós vemos que Cristo sofreu sob o fogo da ira de Deus contra os nossos pecados e nossa impiedade, nossa maldade. Cristo passou pelo fogo, a terra vai passar pelo fogo. Certo? Então, por que a mensagem do arrebatamento? Porque o homem pecou e agora Cristo veio para salvar. E Deus prometeu que Cristo viria e todos aqueles que foram antes de Cristo foram salvos pela fé em Cristo Jesus. E eu quero te mostrar isso aqui hoje. Por que Cristo revela o arrebatamento? Por que há o arrebatamento revelado na palavra? Porque o projeto de Deus é salvar o homem para estabelecer o seu reino, mas sem pecado, sem a manifestação, sem a ação do pecado. Então Deus está salvando, Deus está chamando, Deus está perdoando o pecado para estabelecer o seu reino, porque o seu propósito continua de pé. Deus não queria simplesmente se desfazer da humanidade novamente e estabelecer uma nova humanidade, o que ele pode fazer, mas ele não quis. Então Deus quis provar, mostrar o seu amor e o seu poder salvando os pecadores, perdoando os pecadores, resgatando das trevas, da escravidão, do pecado, do vício e de todo tipo de coisa que você possa pensar. Essa é a manifestação do amor de Deus.
E Deus vai mostrar aos pecadores o seu amor, vai mostrar o reino eterno e a grandeza do seu poder, a grandeza da sua supremacia, da sua onisciência, da sua onipotência. Deus quis mostrar para os pecadores, né? E aí quando a gente recebe a Cristo, a gente vai crescendo no conhecimento de Deus, e aí é que a gente vai percebendo o quanto nós perdemos. E geralmente quando uma pessoa tem uma experiência com Cristo e ela absolve a salvação, né, no seu coração, ela diz assim: meu Deus, por que eu não aceitei Jesus antes, Senhor? Por que eu não conheci Jesus antes? Por que eu levei tanto tempo para ver a verdade? Mas Deus nos chama e Ele nos alcança na hora certa. Amém? E nessa hora é a hora de Deus, porque Deus está te chamando. Glória a Deus. Nesse momento Deus está te chamando, Ele quer salvar você, Ele quer perdoar os seus pecados, porque Ele quer mostrar para você a sua glória. Toda a terra ela foi amaldiçoada, toda a terra foi comprometida e o propósito de Deus continua de pé. Mas Ele propôs salvar o pecador através do sacrifício de Jesus. Então Jesus fala do arrebatamento, sabe por quê? Porque todo pecado vai ser punido, não apenas dos homens. E claro, o pecado dos homens foi punido em Cristo Jesus, mas aquele que rejeita Cristo Salvador vai ter que sofrer a punição, vai ter que sofrer o juízo da ira de Deus. É por isso que eu disse ontem que quem ficar depois do arrebatamento, quem ficar aqui na terra, não vai gostar do que está por vir, certo? E eu não estou falando isso para te gerar medo, mas para gerar em você a consciência da realidade, porque se você pensa que está seguro só porque você está em cima da terra, você está enganado. Se você não entrega a sua vida para Jesus, se você não se colocar no esconderijo do Altíssimo, sob a sombra do Onipotente, você não vai ter descanso, você não vai ter paz, você não vai ter alegria, você não vai ter vida. Por quê? Porque o pecado contaminou o mundo e todo ele vai passar por uma transformação. Todo ele vai passar por uma purificação, certo? É por isso a mensagem do arrebatamento e por isso ela é tão importante, certo? Por isso ela é tão importante para nós. Por quê? Porque vai haver um fim. Quando? Bom, isso aí eu não sei. Amém? Tem muita coisa ainda para acontecer, mas ninguém vai gostar do que o que está por vir após o arrebatamento. E a necessidade da gente compreender isso, a necessidade da gente cada vez mais estar a par dessa verdade, né, é que me traz aqui para compartilhar com você e começarmos essa conversa legal aqui sobre arrebatamento e segunda vinda. E apesar de que nós não temos um texto que muitos afirmam, não existe nenhuma menção do arrebatamento no Antigo Testamento, essa verdade e essa doutrina bíblica, ela está muito presente no Antigo Testamento, certo? E nós podemos ver isso na forma de figuras, né? E o próprio Senhor Jesus está revelado no Antigo Testamento. A própria graça, o favor imerecido de Deus está revelado no Antigo Testamento. Não fala isso de forma tão clara, mas nós podemos ver, porque nós podemos juntar a unidade do texto bíblico, a unidade da revelação bíblica, da palavra de Deus. E é isso que eu quero fazer com você, já que estou te incitando a olhar para Cristo, a olhar para a vida, dentro do propósito e do princípio de que haverá arrebatamento, de que haverá um fim e que você precisa estar pronto, você precisa de Jesus, você precisa se esconder na rocha eterna, você precisa habitar no esconderijo do Altíssimo, sob a sombra do Onipotente, assim você vai descansar. Amém? E é nisso que nós estamos descansando. Todo crente em Jesus descansa à sombra do Onipotente. Glória a Deus. E você quer isso para a sua vida? Então seja bem-vindo. Eu estou aqui justamente para te ajudar, porque você pode entregar a sua vida para Jesus a qualquer momento. Você não precisa estar na igreja para fazer isso. Se Deus está falando com você agora, faça isso em nome de Jesus. Entregue sua vida para o Senhor. Diga: Jesus, eu creio que Tu é o Salvador. E eu te recebo como meu Senhor. Eu te recebo como Senhor da minha vida, como meu Salvador. Amém? Se você está desviado, então volte. Porque você com certeza já ouviu sobre isso. Com certeza o seu coração já se alegrou com essas coisas. E hoje você se sente tão para baixo, hoje você se sente tão distante de Deus, tão afastado. Mas sabe por que Deus me trouxe aqui? Para te dar esperança, porque Ele ama você. Amém? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então vamos lá, eu quero te levar aqui para o Antigo Testamento para nós vermos um pouquinho mais
certo? E a gente vai levar uns dias aqui falando sobre esse assunto. Se o Espírito Santo nos direcionar, vai haver um momento que a gente vai deixar de falar por um dia ou dois para trazer um assunto específico ou ministrar a pessoas específicas, porque o Espírito Santo faz isso, ele ama e ele conhece as pessoas, e apesar de eu estar aqui, né, e você está aí do outro lado, e você muitas vezes assistir em outro momento, mas Deus conhece, Ele sabe que você vai estar aí, e Ele tem uma mensagem para você, tá bom? Então vamos lá. Eu quero mostrar para você a visão do arrebatamento e da segunda vinda como dois eventos distintos, tá? Na história de Gênesis, lá no capítulo 5 de Gênesis. Quando nós olhamos para Gênesis, nós vamos ver esses dois eventos retratados, né, figurados na história de Enoque, né, e na história de Noé. Quando a gente pensa que foi Noé que recebeu a revelação do dilúvio, a revelação do fim, a revelação do contexto em como estava a humanidade, a gente pensa, foi Noé que recebeu, mas não foi Noé que foi o primeiro. Quem recebeu a revelação acerca do fim, acerca do que Deus faria para eliminar toda aquela situação de pecado naquele primeiro momento foi Enoque. Glória a Deus. Então quero levar você para o texto de Gênesis, capítulo de número 5 de Gênesis, certo? Gênesis, capítulo de número 5, versículo, deixa-me ver, ok. Falando ainda de seu pai, verso 20, toda a duração da vida de Jared foi de 962 anos depois morreu. Então, Jared, pai de Enoque, viveu 962 anos. Veja que ele viveu muito tempo, até porque naquele período as pessoas viviam muitos anos, cerca de 900, 800 anos. Mas tem um camarada que vem aqui a seguir que ele vai viver bem menos. E você vai entender o porquê. Quando Enoque, que era filho de Jared, completou 65 anos, gerou a Matusalém. E Matusalém, esse nome, essa palavra no hebraico, ela é como que uma frase, porque o hebraico ele é escrito por símbolos, tá? As letras hebraicas são símbolos e cada uma tem um significado. Então a palavra Matusalém, ou o nome de Matusalém, quer dizer o fim vem. Em outro momento, a tradição judaica diz, quando ele morrer, o fim vem, certo? Era esse o nome de Matusalém. Quando ele morrer, o fim vem. Quem recebeu a revelação do fim? Na verdade, foi Enoque que recebeu. E é por isso que ele coloca o nome do seu filho de Matusalém. Aí você vê no verso 22, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus, mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi 365 anos. Glória a Deus. Olha o verso 24. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, quando Deus o arrebatou. Glória a Deus, eu amo isso. Porque muitas das vezes disse que o arrebatamento não está descrito no Antigo Testamento. Está sim, gente. Está aqui, é palavra de Deus. E aí quando ele recebe a revelação do arrebatamento, o que é que Deus mostra para ele? Deus mostra para ele o arrebatamento, Deus mostra para ele não apenas o momento em que Deus vai trazer juízo sobre a terra naquele tempo, né, na sua geração, tá? Não apenas aqui, mas ele mostra o fim dos tempos e Deus revela para ele a igreja. Amém? Eu vou mostrar algo para você aqui na palavra, estou com alguns versículos aqui, e o arrebatamento é retratado na vida dele, porque aqui em Hebreus capítulo de número 11, verso 5, a palavra de Deus diz assim, por meio da fé, Enoque foi arrebatado. Aleluia! Foi arrebatado de forma que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que agradara a Deus. Amém? Então o que aconteceu com Enoque? Ele foi arrebatado. Mas espera aí, o arrebatamento não era para a igreja? Sim, era só para a igreja. Deus mostrou para ele a visão da igreja, do arrebatamento. E como foi que Deus mostrou isso para ele? Bom,
Deus mostrou para ele, como foi eu não sei, mas também a Bíblia nos diz, e está lá em Judas, né? Judas lá no verso 14, está escrito o seguinte: ora, foi quanto a esses, né, que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares de milhares de seus santos. Do que ele está falando? Ele está falando do arrebatamento. Porque no arrebatamento, ele vem, né? Melhor, aqui ele está falando da segunda vinda. Porque no arrebatamento, ele vem para os seus santos. E na segunda vinda, ele vem... Deixa eu estar fazendo confusão aqui. Ora, quando foi quanto a esses que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares de seus santos. Aqui é a segunda vinda. Amém? Ele vem para com os seus santos, e no arrebatamento ele vem para os seus santos. Então ele vem para arrebatar a igreja, para levá-los para estar consigo, e depois ele vem com os milhares de seus santos, que é a igreja que vai vir com ele na segunda vinda, que é um outro evento distinto, certo? Então nós temos aqui uma visão e uma revelação que Enoque recebe desse tempo, da igreja gloriosa. E ele vê que a igreja, depois de arrebatada, ela vem com Cristo, ela vem já reinando com Cristo, ela vem no momento em que Cristo vem e vai vir para Israel, certo? E Enoque desejou, ele creu, ele disse: eu não quero passar pela morte, eu quero isso para mim também, Senhor. E como ele andou com Deus, ele creu. E a justiça de Deus, ela é pela fé, nunca é pelas obras. O que Deus fez? Arrebatou Enoque. Ele experimentou o arrebatamento quando não era para o seu tempo. Amém? Então Enoque, ele foi arrebatado. E nós temos nesse tempo aqui, Enoque sendo levado. Mas aí nós temos também, momentos depois, nós temos o acontecimento, que é do dilúvio, certo? E depois que Enoque é arrebatado, seu filho continua vivendo e foi quem mais viveu. E é engraçado você ver que Matusalém foi o homem que mais viveu. E por que que ele viveu mais? Justamente porque quando ele morresse o fim viria. Então Deus está sempre dando oportunidade para que as pessoas reconheçam seu amor, a sua misericórdia e também possam receber a mão salvadora de Deus ou o braço estendido de Deus, seu braço salvador. O nome de Matusalém significa quando ele morreu, o fim vem. Seu pai subiu aos céus. E aí Matusalém viveu 969 anos, uma coisa assim. Né? Não é uma coisa que agora eu vou falar para vocês exatamente, mas o que eu quero mostrar para você é que ele é o que vive mais tempo. E por quê? Porque quando ele morresse, o fim viria, o juízo chegaria. É aquilo que o texto sagrado diz para nós, né? Que Deus, ele não quer que o homem pereça, mas por causa da sua misericórdia, ele quer que os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Ou seja, Deus está dando oportunidade para que o homem possa ouvir sua voz lhe chamando, porque o fim virá, mas ele está dando oportunidade. Amém? Jesus ainda não veio porque Deus está dando oportunidade para que os homens possam abrir seus corações, ouvir a voz salvadora de Deus e serem salvos, serem alcançados. A palavra de Deus diz que Deus não tarda a sua promessa, porém não querendo que os homens se percam, antes que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Ou seja, a promessa, de que promessa está sendo falada? Da promessa do arrebatamento, da promessa da redenção do nosso corpo. E Deus está cada dia prolongando, levando mais tempo nesse período para quê? Para que você possa crer, você possa entregar sua vida para Jesus, porque de fato o fim virá. Mas Deus é bom, Deus é gracioso e está te dando a oportunidade de poder ser salvo. Amém? Assim foi também com Matusalém. É quem mais vive. E depois que ele morre, o que nós temos? Nós temos o evento de uma grande tribulação. Certo? Nós temos um evento bem difícil aqui, que é quando Noé e sua família entram na arca, no capítulo 6. E aí depois que eles entram na arca, 7 dias após a entrada da arca, o Senhor fecha a arca e aí vem o juízo.
sobre toda a terra. Mas no meio do juízo, no meio da turbulência, no meio da tempestade, existe uma família que é salva, a família de Noé. Assim também muitos poderão reconhecer o juízo e a palavra de Deus e poderão também ser alcançados na grande tribulação. Muitos vão crer, porque nós teremos 144 mil pregandos, nós teremos uma geração de muitos jovens, muitos pregadores falando da justiça e falando a respeito do reino do Messias. E aí eles virão pela mensagem do reino, o Messias virá, ele vai estabelecer o seu reino. E é aí que acontece a segunda vinda. Após esse período de tribulação, Jesus vem. Para quê? Para estabelecer o seu reino. E aí ele vem com milhares de seus santos. A igreja vem com ele. A igreja que já está lá na glória vem com ele. Glória a Deus. Você quer fazer parte disso? Você quer estar com Cristo, assim como Enoque, que não aceitou o fato de que ele morreria no processo natural da vida, talvez com seus 900 e tantos anos também, ele preferiu ir para a glória, ele preferiu ser arrebatado. Então o Senhor o tomou para si, o arrebatou e ninguém mais pôde achá-lo, porque ele caminhou com Deus e disse, eu quero ser arrebatado, eu quero isso também. Glória a Deus. E é isso que Cristo preparou para nós, o arrebatamento. E então, eu deixo para você essa palavra nesse momento. Você está preparado? Você está aguardando o arrebatamento? Amém? Porque o fim virá. Mas Deus está te estendendo as mãos salvadora hoje, para que você creia. E se você, meu irmão, já é crente em Jesus, alegre-se e permaneça firme. Permaneça na presença do Senhor. Não deixe que nada roube a sua alegria, a sua paz. Não deixe que nada roube a alegria da salvação. Virão situações, provações, provocações, mas nós estamos em Cristo Jesus. Estamos sob as asas do Onipotente, no descanso do Todo-Poderoso. Por quê? Porque não somos justificados por nossas obras, mas pelo trabalho de Cristo. Então vamos manter a confiança e a fé e aguardar dos céus o Filho de Deus. É para isso que Deus nos trouxe a salvação. E eu vou só finalizar com um versículo aqui hoje, que já falei demais. Eu amo falar da palavra de Deus e me empolgo, mas quero poder falar algo agora para você. Quero poder trazer esse versículo para você, ao seu coração. Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Glória a Deus. Versículo 10, para fixar aquilo que eu acabei de falar para vocês. Capítulo 1 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, verso de número 9 e 10, diz assim, porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós e de que maneira vos converterdes dos ídolos para Deus, para servirem ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá, ou que nos livra da ira vindoura. Porque eu afirmo que o arrebatamento vai se dar antes da grande tribulação, porque a grande tribulação é a ira que se manifestará, a ira de Deus ou o lamento de Jacó ou o sofrimento de Jacó, que é para Israel, certo? Então, queridos, esteja pronto. Nós fomos chamados e escolhidos, nós fomos arrancados das trevas para estar no reino de Deus, em Cristo Jesus. Para quê? Para guardarmos dos céus a manifestação do seu Filho, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, a Jesus que nos livra da ira vindoura, da ira futura. Então o fim vem e você só tem uma forma de escapar. É na arca de Deus. O seu nome é Jesus Cristo, o Salvador do universo. Amém? Glória a Deus. Vamos para a oração. Quero interceder e abençoar a sua vida. Amém? Mas não quero passar também de 30 minutos, senão a gente começa a tomar tempo demais. Então eu te convido a orar comigo nessa hora, em nome do Senhor Jesus. E você pode também entregar sua vida para Jesus. Você pode se reconciliar agora, porque Deus está te chamando. Essa palavra é para que você saiba que Deus te ama e Ele está chamando por você. Aleluia, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Tu és santo. Oh, aleluia.
Oh, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu nos livra da ira vindoura, Senhor. Tu nos preserva, Senhor, em segurança em Ti mesmo, porque Tu és o Redentor e Salvador das nossas almas. Eu te agradeço. Mas te peço por cada pessoa que acompanhe, que assiste o Pai, esse devocional, que está conosco agora. Pai, e todos aqueles que assistirão em tantos outros momentos diferentes, dias diferentes, Pai, tempo diferente, mas a Tua palavra, ela é atemporal, ela é sempre agora, ela é sempre presente, ela é sempre viva e poderosa e eficaz, Pai, mais cortante que a espada de 2 fios, capaz de penetrar até divisão de ossos e medula, Senhor, alma e medula. Assim, Pai, eu quero declarar em nome de Jesus que a Tua palavra alcance o coração de cada um dos Teus filhos, de cada um desviado, de cada um que ainda, Senhor, não tem essa segurança, não tem essa certeza, Pai. Eu oro, Senhor, porque o Senhor disse que assim como foram nos dias de Noé, que os homens comiam, bebiam e davam-se em casamento até que veio o fim e não perceberam, assim será na vinda do Filho do Homem. Pai, que haja um despertar glorioso, Pai, o Teu povo e as famílias e a sociedade e a nossa geração possa, Senhor, voltar-se para Ti em nome de Jesus, porque o arrebatamento é iminente. E eu oro para que o Senhor alcance cada um, eu oro para que o Senhor visite agora com salvação, com libertação. Receba agora, Jesus, e escreva no céu o nome dessa pessoa que está se entregando a Ti. Reescreva no céu, no livro da vida, no livro do Cordeiro, Senhor, aquele que está reconciliando-se contigo agora. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por eles, Pai. Eu declaro em nome de Jesus a Tua graça sobre as suas vidas, Teu poder sobre a vida deles, Pai. E em nome do Senhor Jesus, os abençoo com a graça do Senhor, com a manifestação do Teu Espírito, Senhor, sobre suas vidas, lhes trazendo a alegria, lhes trazendo a segurança da salvação, Pai. Tua palavra diz que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Pai, assim eu declaro em nome de Jesus. Visita os Teus filhos, alcança as vidas, Senhor, e traz despertamento, Senhor, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre a nossa geração. E visita os nossos irmãos, a quem nós estamos orando, intercedendo sempre, de quem já temos ouvido testemunhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, visita com poder, Pai, destruindo o mal, destruindo todo o mal, toda doença e enfermidade, trazendo os Teus filhos de volta, Senhor, a alegria da celebração da vida com saúde, para a glória do Teu nome, Pai. Confirmando assim o Teu propósito e promessa para a glória do Senhor Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho, do Teu santo e glorioso Espírito que em nós habita, Senhor. O penhor da nossa redenção, o nosso consolador, o nosso companheiro, amigo e Senhor, aquele que nos transforma, aquele que nos convence, Senhor, da justiça de Cristo e de que somos filhos de Deus através do sacrifício remidor do nosso Salvador. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Assim eu declaro a Tua bênção sobre os Teus filhos hoje e sempre, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, eu estou deixando aqui errei. Desse lado aqui eu estou deixando um pedido, um contato para pedido de oração. Se você quer fazer um pedido de oração, deixa sua mensagem, deixa o seu pedido. Se você tem um testemunho também, deixa o seu testemunho lá, compartilhe conosco. E se você quiser que a gente também traga aqui esse testemunho, tá bom? Você pode nos autorizar e a gente fará isso. Só se você nos autorizar a compartilhar o seu testemunho daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Se você está recebendo a Jesus ou reconciliando, deixe também uma mensagem para mim. Eu quero poder te ajudar a conhecer melhor esse maravilhoso Salvador Jesus. Amém? Graça e paz, queridos, um ótimo dia. Deus abençoe de forma graciosa. Só lembrando que hoje é quarta-feira e hoje é dia de culto, hoje é dia de recebermos mais palavra de Deus na nossa vida. Vai ser maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Você que está distante pode acompanhar os cultos aqui mesmo pelo YouTube e também aqui pelo nosso aplicativo do Ministério Vida Plena. Graça e paz, queridos, Deus abençoe e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, porque vai querer nos arrebatar ainda de hoje para amanhã, amém? Glória a Deus, esteja pronto e quem prepara e quem nos dá esse direito é Jesus Cristo Salvador. Graça e paz, graça e paz, graça e paz.